Certinho, bom dia. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à sexta edição do FNDE Dialoga. Estamos aqui juntamente com a Luciana Castro, da Secretaria de Educação Básica do MEC, Clarissa Rodrigues, também do INEP, e o Joelson Santos, pelo INEP. A intenção desse evento é discutir as condicionalidades da complementação da união do VAR, né, na modalidade híbrida, que temos o VAF, o VAT e o VAR, né, o fundamento princípio dessa edição do FNDE Dialoga é esclarecer um pouco, um bate-papo, né, esclarecer as condicionalidades da modalidade VAR, Valor Aluno Ano Resultado. Sejam todos bem-vindos e para essa edição de hoje, teremos a região Centro-Oeste, né, exclusivamente os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Goiás e Distrito Federal não entraram porque será na edição da próxima semana, do dia 25 de abril, que são os demais estados, com foco nas condicionalidades 1 e 5. Né? Verificou-se que Goiás e Distrito Federal, principalmente, não foram habilitados na condicionalidade 1, no caso de Goiás, e na 5. Né? Então, por isso que os dois estados ficaram para a próxima semana. Bom, iniciemos. A fala aqui do FNDE é basicamente introdutória. Eu vou trazer linhas gerais da complementação do VAR, dados da União, né, dados de todos os estados, e também explicando um pouco o que é cada uma condicionalidade. Os colegas vão aprofundar, cada um dentro das suas competências, vão explicar a habilitação, as condicionalidades, o que precisa ser feito para cumprir as 5 condicionalidades e também evoluir nos indicadores. Né? Nós vamos ver que não basta só cumprir as 5 condicionalidades, é necessário também evoluir nos indicadores de aprendizagem e atendimento. Eu peço licença que eu vou compartilhar a tela e iniciar a apresentação. Pronto. Eu não os vejo, eu estou compartilhando a tela, eu vejo o meu PowerPoint, mas eu não os vejo. Qualquer problema, por favor, me sinalize. Né? Vamos lá, a Comissão da União no VAR. Eu respondo aqui, não me apresentei, desculpa. Eu sou o Matheus Souza Silva Alves. Eu estou como coordenador de normatização e apoio técnico ao Fundeb e ao Salário Educação, na COPEF, aqui na Diretoria de Gestão de Fundos e Benefícios, aqui no FNDE. O que é a complementação da União da modalidade VAR? Valor Aluno Ano Resultado, né? É uma contribuição financeira da União destinada às redes de ensino que atenderem condicionalidades de melhoria e gestão, e também evoluírem nos indicadores de atendimento e melhoria de aprendizagem, com a redução das desigualdades. Ela veio com um novo Fundeb, o Fundeb que foi tornado permanente, né, com a Emenda Constitucional 108 de 2020, e foi regulamentada pela lei do Fundeb e pelo decreto que regulamentou o Fundeb, a Lei 14.113, e pelo decreto 10.656 de 2021. O objetivo principal é valorizar a boa gestão e promover a redução das desigualdades em âmbito escolar. Né? Para ser habilitado, precisa cumprir as condicionalidades e evoluir nos indicadores. A implementação se deu a partir do ano de 2023, né, em que pese a Fundeb ter sido de 2020, ter iniciado já no primeiro mês de 2021, a implementação se deu a partir de 2023 para que os entes, né, para que os municípios, estados e municípios pudessem se adequar e verificar situações, né, pudessem melhor se adequar às condições para cumprir efetivamente as condicionalidades. Vai chegar, né, a contribuição vai chegar em 2,5% da receita total do Fundeb. Quais são as condicionalidades, as 5 condicionalidades e os indicadores? A 1 é a famosa do provimento do cargo de função de gestor escolar. É a eleição dos diretores, né? Que tem que ser de acordo com critérios técnicos de mérito e desempenho, né? Ou a partir de escolha realizada com a participação da comunidade escolar. Isso é a discricionariedade dos entes municipais, entes federados municipais, que podem publicar edital, verificar qual a melhor forma de prover esses cargos, desde que tenha sido observado o mérito e desempenho e ou a participação da comunidade escolar. A segunda é a participação de pelo menos 80% dos estudantes nos exames do SAEB. Né? Sabe-se que eles ocorrem a cada 2 anos, né? As edições que tivemos até agora foi 2017, 19, 21 e 23, né? Então, necessariamente, o ente tem que ter levado, né? Tem que ter presença de pelo menos 80% dos estudantes nesses exames.
A condicionalidade 3, por sua vez, é a redução das desigualdades educacionais, socioeconômicas e raciais. São medidas através do SAEB, né? Respeitadas as especificidades da educação escolar, indígenas e quilombolas, né, e suas realidades. A 4 é a do ICMS educacional, que é aquela do regime de colaboração entre Estado e município, que precisa necessariamente 10% do ICMS ter critérios, né, educacionais para redução, para melhoria dos indicadores de aprendizagem e o aumento da equidade. Né? As 5 são os referenciais curriculares alinhados à BNCC, né? O ente municipal precisa provar que o currículo do seu município está alinhado à BNCC, né? Aprovados nos termos do respectivo sistema de ensino. E os indicadores, como eu disse, você comprova essas 5 condicionalidades e melhora, né? Evolui nos indicadores de atendimento e aprendizagem, né? Com a redução das desigualdades. Eu disse que ia chegar a 2,5% e, assim, de forma progressiva, né? Ano passado foi 0,75%, que correspondeu a 1,71 bilhão. Em 2024 estamos em 1,5%, 3,62 bilhões. 2025, 2%, 5,10 bilhões. E 2026, integralizado, já completo, 2,5%, que chegará a 6,79 bilhões. As competências de cada um dos órgãos, né, que compõem, que analisam, né, que avaliam o VAR, né, que fazem a aferição das condicionalidades e publicam os resultados, né. O INEP-MEC, ele elabora a metodologia da aferição das condicionalidades, elabora a metodologia de cálculo dos indicadores de atendimento e melhoria da aprendizagem com redução das desigualdades. Ele elabora também a metodologia do cálculo dos coeficientes, ele apura o cumprimento das condicionalidades 2 e 3, de acordo com os resultados do SAEB, efetua o cálculo dos indicadores, dos coeficientes, e apuram as redes de ensino que apresentam a evolução dos indicadores, né, de atendimento e aprendizagem. A CIF, a Comissão Intergovernamental de Financiamento e Educação da Educação e Qualidade da Educação Básica, ela avalia, é uma comissão tripartite, né? Participam vários entes, né? Que tem, assim, que definem como vão ser avaliados os requisitos, as condicionalidades para o ano seguinte. As condicionalidades já sabemos, mas nessa comissão é avaliado, publicado as datas, né? Como será avaliado, qual sistema serão disponibilizados para os entes poderem comprovar essas condicionalidades, né? Ela, por sua vez, tem a função de avaliar e aprovar as metodologias, avaliar e aprovar a metodologia de cálculo dos indicadores de melhoria e aprendizagem, e avaliar a metodologia do cálculo dos coeficientes da distribuição dos recursos da complementação, né? A SEB, por sua vez, ela coordena a CIF e ela apura o cumprimento das condicionalidades 1, 4 e 5 pelos entes subnacionais. Nós, aqui do FNDE, apuramos as redes de ensino que cumpriram as condicionalidades de 1 a 5, efetuamos a habilitação final, né, publicamos uma portaria interministerial com esses resultados, efetuamos o cálculo da complementação do VAR e efetuamos os repasses mensais. Depois de tudo isso, de todas essas etapas vencidas, efetuamos os repasses mensais da complementação VAR aos entes subnacionais. As condições gerais e prazos para a comprovação das condicionalidades e habilitação ao VAR. Para 2024, as condições foram estabelecidas por meio da resolução número 1, de 28 de julho de 2023. Foi o que eu havia dito, a CIF definiu, ela publica uma resolução que tem todas as regras, né, que devem ser cumpridas para a habilitação ao VAR do ano seguinte. Né? Foi publicado em 31 de julho de 2023. E a comprovação para o VAR de 2024 foi necessário que se inserisse, né, o sistema utilizado foi o CIMEC módulo PAR 4, né, da SEB, do MEC, para apuração do cumprimento das condicionalidades. Né? A 3 foi realizada com base no SAEB. Não teve, basicamente a 2 e a 3 não teve sistema para inserir, porque o INEP aferiu o cumprimento dessas duas condicionalidades. Né? As redes de ensino tiveram até 31 de outubro para comprovar esses cumprimentos. O cumprimento dessas condicionalidades, né? E para o Fundeb de 2023, as previsões, né, não faço certeza, né, são as seguintes, que em maio tem a publicação das deliberações da CIF em relação às condicionalidades 1, 4 e 5, de junho a agosto, o período para comprovação do cumprimento das condicionalidades. Em novembro, a publicação do resultado final dessa aferição.
Agora eu falo um pouco da posição Brasil, né? Como eu havia dito, eu vou trazer aspectos gerais do país, como foi o cumprimento de cada uma dessas condicionalidades em termos percentuais. Para a condicionalidade 1, provimento de cargo de gestor escolar, para 2023 tivemos 5.107 municípios que conseguiram cumprir, que correspondeu a 91,27%. 488 que não conseguiram cumprir, que correspondeu a 8,73%. Para 2024, esse número correspondeu a 4.301 municípios, que correspondeu a 76,87%, e os que não conseguiram cumprir essa condicionalidade 1 corresponderam a 1.294, né, que correspondeu a um total percentual de 23,13%. A condicionalidade 2, que é a participação de no mínimo 80% dos estudantes no SAEB, para essa edição foi excepcionalizada pelo período pandêmico, né? 100% dos entes foram considerados habilitados nessa condicionalidade. Já para o Fundeb do ano que vem, para 2025, será utilizado a edição do SAEB de 2023, 21, 23, né? Vão apurar se realmente 80% dos estudantes estiveram presentes nessa edição. A 3, que é a redução das desigualdades socioeconômicas e raciais. Para 2023, 2.857 municípios conseguiram cumprir, correspondeu a 51,06%, e os que não cumpriram corresponderam a 2.738, que foi um percentual de 48,94%. Já para 2024, a evolução dos que conseguiram cumprir foi para 3.978, correspondeu a 71,1%, e os que não cumpriram, por sua vez, foi 1.617, que correspondeu a 28,9%. A condicionalidade 4, que foi o regime de colaboração do ICMS, né, a colaboração em estados e municípios para os 10% do ICMS voltados à educação, para 2023, correspondeu a 4.741, que foram 84,74% dos entes municipais, e que não cumpriram 854, que correspondeu a 15,26%. Para 2023, o estado que não havia conseguido cumprir foi Minas Gerais, que não tinha legislado sobre esse ICMS, sobre esse regime de colaboração, essa lei estadual do ICMS, da destinação de 10% do ICMS para a educação. E para 2024, Minas Gerais conseguiu legislar, e para a edição de 2024, para a distribuição do VAR de 2024, 100% dos entes conseguiram cumprir. A condicionalidade 5, que foi o referencial curricular alinhado à BNCC, né, o currículo do município estar alinhado à Base Nacional Comum Curricular, correspondeu em 2023, 5.107 municípios não conseguiram cumprir, perdão, correspondeu a 91,27%, e os que não cumpriram, por sua vez, 488, correspondeu a 8,73%. Já em 2024, 4.957 conseguiram cumprir, correspondeu a 88,60%, e os que não cumpriram, 638, que correspondeu a 11,40%. Os indicadores, né? Além das 5 condicionalidades, temos os indicadores de atendimento e aprendizagem, né? Para 2023, 2.204 entes foram habilitados nas 5 condicionalidades. Os que evoluíram nos indicadores corresponderam a 1.923, e os que não evoluíram nos indicadores, né, foram 281 entes municipais. E para 2024, os habilitados nas 5 condicionalidades, os entes corresponderam a 2.958, e os que evoluíram nos indicadores, 2.536, correspondeu a 85,73%. Os que não evoluíram nos indicadores corresponderam a 422, né, que correspondeu a 14,27%. Agora eu trago dados dessa live, né, do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, dos entes inabilitados, o percentual de entes inabilitados por condicionalidade. Especificamente para o estado de Mato Grosso, né, e seus 141 entes municipais, para a condicionalidade 1, 30 deles não conseguiram ser habilitados à condicionalidade 1, que correspondeu aí, a gente pode ver, 21%. 38 municípios não conseguiram cumprir a condicionalidade 3, que correspondeu a 27%, e em relação à condicionalidade 5, correspondeu a 16 municípios, né, que está aí 11,30%. Como vimos, a 2 está zero, porque foi o percentual de 80% dos estudantes do SAEB foi excepcionalizada, e a 4, que é o ICMS educacional, que 100% dos estados e municípios já estão atendidos, né, já cumprem essa destinação do ICMS
para a educação. E, por sua vez, o estado do Mato Grosso do Sul, né, com 79 municípios, 25 deles não conseguiu cumprir a condicionalidade 1, e correspondeu a 31%, e exatos 25 municípios também não conseguiram cumprir a condicionalidade 3, que correspondeu a 31% também. Em relação à condicionalidade 5, foram 9 municípios que não conseguiram cumprir e correspondeu a 11,30%. Eu termino aqui minha fala, agradeço a atenção de vocês e vou passar, como eu disse, foi basicamente uma fala introdutória, né, trazendo o tema, explicando um pouco de cada uma das condicionalidades. Agora os colegas vão aprofundar. Eu ressalto também, não sei se eu falei no início, que teremos um momento de dúvidas, né? Quem se sentir à vontade e desejar fazer dúvidas, a Lore aqui dos eventos consegue habilitar o microfone e a câmera e a gente está aberto a responder essas dúvidas ao final. Caso não se sinta confortável também, pode utilizar o chat e mandar ali no canto a dúvida que será respondida ao final de todas as apresentações. Agora eu passo para a Luciana Castro, que representa a Secretaria de Educação Básica do MEC, né, que vai explicar um pouco das condicionalidades 1, 4 e 5. Muito obrigado, Luciana, te passo a palavra. Obrigada, Matheus. Bom dia a todos, bom dia a todas. Meu nome é Luciana Castro, eu trabalho no Ministério da Educação, na Secretaria de Educação Básica. Eu vou pedir licença aqui para compartilhar a tela para eu poder colocar minha apresentação. Todos estão vendo? Sim, tá tranquilo, Tudo certo. tá ótimo. Tudo certo, então tá bom, obrigada. Bom, como eu disse, eu trabalho na Secretaria de Educação Básica do MEC, especificamente na Diretoria de Monitoramento, Avaliação e Manutenção da Educação Básica. A gente, lá na Secretaria, como já adiantou, já pincelou o Matheus, nós somos coordenadores da Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica de Qualidade, uma comissão instituída, prevista, né, na lei do Fundeb, e a gente, então, enquanto SEB, faz a coordenação dos trabalhos desse colegiado. Nossa apresentação aqui, né, vai ser... vai tratar das condicionalidades do VAR, que é uma complementação nova, né, do Fundeb, prevista nessa nova lei do Fundeb, 14.103 de 2020, é uma inovação na lei do Fundeb, e ela trata, o objetivo dessa condicionalidade é fomentar a melhoria de gestão nos entes, com atendimento às 5 condicionalidades, e a melhoria nos indicadores de atendimento e aprendizagem com redução das desigualdades, como já foi dito aqui pelo Matheus. O papel da Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica de Qualidade é fundamental para a implementação da complementação VAR, né, porque é nessa comissão que as condicionalidades, que as metodologias são aprovadas, né? A comissão, como bem disse Matheus, é uma comissão tripartite, significa, desculpa, dizer que ela é formada por União, estados e municípios, então ela tem representação de todas as esferas governamentais, e é nessa comissão que são monitoradas e avaliadas as condicionalidades que já estão definidas em lei, né, no parágrafo 1º do artigo 14 da lei do Fundeb, e essas condicionalidades, elas têm as metodologias que que são definidas para o atendimento a essas condicionalidades, são propostas pelo INEP, né, com um estudo fundamentado pelo INEP, e a aprovação das metodologias propostas pelo INEP, assim como, né, das metodologias de aferição, ou seja, de como que os entes devem atender e como que
tanto o MEC quanto o INEP vão aferir essas condicionalidades, devem ser aprovadas nessa comissão intergovernamental, cujas reuniões são amplamente, né, a ampla discussão, debate e até que se chegue aí, né, por meio de consenso, as definições que vão ser publicadas em resolução da comissão intergovernamental. Então, como eu disse aqui, né, o decreto 10.656 de 2021, ele regulamenta a lei do Fundeb, né, e no seu artigo 4, está bem explicitado lá que compete ao Ministério da Educação, por meio da SEB, coordenar a Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica de Qualidade. Coordenar essa comissão significa propor reuniões de alinhamento em relação ao que vai ser discutido nas reuniões ordinárias mesmo da comissão, onde todos os integrantes participam, né, para deliberar sobre o que precisa deliberar em atendimento à lei, né, em atendimento aos prazos definidos na lei. Todo ano é preciso deliberar sobre essas metodologias relacionadas à aferição dessas condicionalidades. Então, todo ano, a comissão precisa se reunir, precisa debater e entrar né, num consenso em relação ao que está previsto em lei, para que isso seja publicado em resolução e, na sequência, atendido pelos entes subnacionais. Bom, como eu acabei de dizer, né, no mesmo decreto, no artigo 14, diz aqui, né, que o INEP vai encaminhar a essa comissão até 30 de abril de cada exercício as informações referentes à metodologia de aferição das condicionalidades. Volto a dizer, metodologia de aferição significa dizer como que essas condicionalidades vão ser aferidas a partir do que está definido na lei, né? Como que os entes vão atender a essas condicionalidades. Então, isso é proposto pelo INEP, e todo ano esses estudos devem ser encaminhados até 30 de abril para a comissão deliberar. No ano passado, né, no início, nos dois primeiros ciclos, 22, 23, 23, 24, as datas eram um pouco diferentes, justamente por causa desse início de implementação, que precisava, né, desse momento de adequação, mas a partir de agora, as datas, assim, a resolução com essas metodologias devem ser publicadas até 31 de julho, a partir desses estudos que são encaminhados até 30 de abril. Então, bom, no artigo 5º desse decreto, tem que as deliberações relativas ao que foi estabelecido, ao que foi definido na comissão, deve ser publicado no site eletrônico da comissão. Site esse que já existe, que está disponível na página do MEC, né? Eu trouxe aqui a cara do site, então, da página, né? Do site da comissão. Ele está dentro do site do Ministério da Educação, em acesso à informação, participação social, conselhos e órgãos colegiados e comissão intergovernamental. Então, como vocês podem ver, está aqui o caminhozinho para se chegar a essa página, onde tem todas as informações, todos os atos que já foram publicados no Diário Oficial, né, todas as resoluções, portarias de atualização da comissão, enfim, notas técnicas, as notas técnicas do INEP, que são encaminhadas para a deliberação da comissão, está tudo nessa página. O endereço está aqui em cima, o link está bem em cima do slide. Aqui, se você, lá no final da página, então, tem todas as publicações, né? Tem as legislações referentes à comissão, referentes
à lei do Fundeb, referentes à complementação VAR. Os atos da comissão, como eu já disse, né, as resoluções que são publicadas, as atas das reuniões, todas as atas das reuniões da comissão estão publicadas, as notas técnicas do INEP, notas técnicas da própria SEB também, que dispõe sobre temas relacionados à comissão, notas informativas, notas que dispõem sobre a gestão escolar, que é uma das condicionalidades do VAR, notas que dispõem sobre o ICMS Educação, então, notas que ajudam a compreender os temas relacionados a essas condicionalidades. Vou passar bem rapidamente aqui pelas condicionalidades VAR, porque o FNDE já apresentou, mas eu queria só destacar novamente que, dentre as 5 condicionalidades aqui descritas, só a 1, a 4 e a 5 são aferidas pelo Ministério da Educação, especificamente pela SEB, né, que é a do provimento do cargo ou função de gestor escolar, a 4, que dispõe sobre o regime de colaboração entre estados e municípios, trata especificamente do ICMS Educação, e a 5, que trata dos referenciais curriculares alinhados à BNCC. A condicionalidade 2 e 3 são aferidas pelo INEP, como já foi dito aqui. Né? Então, a condicionalidade 1, já houve dois atendimentos, né, em 2 ciclos, os entes já tiveram que comprovar informações a partir das metodologias definidas e aprovadas na comissão. Então, a última aprovada foi em 28 de julho de 2023, por meio da resolução número 1 de 23, que foi publicada em 31 de julho daquele ano. No primeiro ciclo, que foi 21 e 22, 23, foi-se exigido que o ente tivesse uma lei, dissesse se tinha ou não uma lei que dispusesse sobre a escolha do gestor escolar a partir de critérios técnicos de mérito e desempenho, ou a partir de escolha realizada com a participação da comunidade escolar, dentre candidatos que foram aprovados em avaliação de mérito e desempenho. Bom, isso aqui é o que está no texto da condicionalidade, e aí a metodologia foi perguntar ao ente se ele já tinha lei que dispunha sobre a escolha do gestor a partir do texto dessa condicionalidade. Me desculpem que eu estou com uma tossezinha incômoda. Né? Então, como eu disse aqui, os documentos solicitados, né, foi a legislação local, né, a lei, decreto ou portaria, enfim, ou um normativo que dispusesse sobre a escolha do cargo de gestor escolar por meio desses critérios técnicos de mérito e desempenho, conforme está definido na lei. E para o ciclo 23, 24, ou seja, o ente tinha que inserir no sistema em 23 para receber em 24 a comprovação de que essa legislação que definia se já havia a escolha do gestor já estava normatizada por meio desses critérios, se agora esses critérios essa legislação já estava sendo implementada, ou seja, em 23 o ente tinha que comprovar por meio de edital ou também um documento equivalente se essa legislação já estava sendo implementada, né, se já estava ocorrendo escolhas de diretores a partir daquela legislação comprovada no ano anterior. Em 23, eles teriam que ter inserido um edital ou um documento equivalente, que comprovasse o início desse processo de seleção. Essa foi o anexo da resolução do ano passado, né, em que houve a definição de que os entes deveriam, então, naquele ano, comprovar, inserir um edital ou um documento equivalente que comprovasse o início desse processo.
Bom, houve, né, alguns motivos que levaram os entes a serem inabilitados nessa condicionalidade, dentre, né, as principais motivações estão redes que realizam a seleção de gestores por outros meios que não pelos meios definidos na lei, né, por meio da condicionalidade. Nesse caso, a inabilitação ocorreu nesse caso da inabilitação, é porque, de alguma forma, foi identificado que a escolha da rede não foi, não por dificuldade de comprovar o atendimento à condicionalidade. Deixa eu ver aqui, desculpa esse texto. Nestes casos, a inabilitação ocorre por uma escolha da rede e não por dificuldade de comprovar o atendimento à condicionalidade. Assim, a própria rede escolheu não atender essa condicionalidade porque ela entendeu que não tinha ainda condições, ou foi por uma opção, não implementar essa escolha por meio, né, dos critérios definidos na habilitação. Então, o ente tem autonomia para isso e escolheu não atender a condicionalidade, automaticamente ele foi inabilitado para recebimento do recurso dessa complementação. Outro motivo que levou à inabilitação foi que eles não conseguiram comprovar o início desse processo seletivo por meio do edital. Então, assim, às vezes até colocaram colocaram novamente a lei, que foi colocada lá em 22, em 23 eles repetiram o documento, né, assim, inseriram um documento que já tinha sido inserido no ano passado, no ano anterior, e isso também inabilitou o ente, porque, na verdade, em 23 eles teriam que ter dado um passo a mais, como eu já disse, que era a comprovação de que a lei estava sendo implementada, né? Então, a ideia é que... E também alguns entes simplesmente alguns não compreenderam muito bem assim, o que de fato estava sendo exigido, então, em função disso, a ideia é que esse ano, né, no momento do registro, a gente, enquanto SEB, a gente consiga dar um acompanhamento maior para os entes no momento desse preenchimento, de modo que a gente possa contribuir aí com uma assistência técnica mais próxima. Bom, para esse ano agora, 2024, né, que provavelmente o atendimento o registro dessas condicionalidades por meio dos entes deve começar ali em junho, início de junho. Vai ter uma inovação já nessa condicionalidade 1 também, uma informação adicional que a CIF entende que deva ser incluída, né, para que os entes informem, qualifique a informação em relação a essa condicionalidade, que é informar qual a parcela de gestores escolares que já foi designada a partir dessas novas normas. Então, o ente vai ter que nos dizer, assim, quantos gestores na sua rede já são escolhidos por meio dos critérios definidos nessa condicionalidade, né? Provavelmente, talvez outras informações sejam incluídas, como se a seleção inclui consulta à comunidade ou não, quais são a natureza desses critérios. Então, todas essas definições vão estar publicizadas na resolução que deve sair no início de maio. Então, é importante que os entes fiquem atentos. Bom, a condicionalidade 4 é o regime de colaboração, né, dispõe sobre o ICMS Educação, como já foi bem dito aqui também, essa condicionalidade deve ser atendida só pelos estados, né, mas é muito importante que os municípios acompanhem o atendimento dessa condicionalidade pelo estado, que também está tendo... né, o caminho é a implementação da lei do ICMS, então, no primeiro ciclo, foi cobrado que os estados já tivessem a lei do ICMS, já tivessem publicado a lei do ICMS, né, o ciclo
E no ciclo do 23, 24, a metodologia também avançou, assim como lá do gestor escolar, a da condicionalidade 4 foi também que os entes começassem a comprovar que a implementação dessa condicionalidade já, né, a implementação da lei já tivesse sido iniciada. Então, tem um cronograma, né, para essa condicionalidade, para que os estados atendam a essa condicionalidade. Então, em 2023, o Estado já tinha que ter comprovado que já realizou a primeira avaliação, ou que tem a determinação de fazer essa realização, né, que tivesse já a determinação de fazer essa avaliação em 2023. Agora, em 2024, que tenha realizado a segunda avaliação e também já tenha sido feito o cálculo dos indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem com aumento e de aumento da equidade, considerando o nível socioeconômico dos educandos. Então, vocês podem perceber que há um cronograma de ações que o Estado deve atender para que ele seja habilitado nessa condicionalidade, né? Ó, em 2025, já um outro passo que o Estado precisa dar em relação à implementação da lei do ICMS, que já é a efetiva distribuição dessa parcela da cota parte municipal do ICMS. Então, né, contemplando no mínimo os 10% percentuais previstos na lei. É importante que os municípios fiquem atentos a essa condicionalidade, ao atendimento dessa condicionalidade por meio dos estados, em que pese que os municípios não tenham nenhuma ação para isso, é importante que os municípios fiquem atentos a esse atendimento, porque os municípios eles são atingidos, né? Então, assim, se o Estado não atende, o município é automaticamente inabilitado. Então, por isso, a importância do acompanhamento por meio dos municípios. Né? Então, aqui é um resuminho da... Desculpa, gente. É um resuminho da implementação dessa condicionalidade, né? 23, avaliação, 24, indicadores e 25, a distribuição. Então, essa é o cronograma para a regulamentação e implementação dessa condicionalidade. Bom, ainda para essa condicionalidade do ICMS Educação, a SEB, né, a nossa diretoria, que é a Secretaria Executiva aí da Comissão Intergovernamental, que é a que, né, coordena aí a comissão, ela está muito preocupada em prestar assistência técnica aos entes, de modo que eles compreendam melhor, né, assim como essa ação do FNDE dialoga, enfim, o INEP também com as suas ações, a gente tem uma preocupação de melhorar cada vez mais a comunicação junto aos entes, para que eles compreendam né, cada vez mais o que é exigido para o atendimento dessas condicionalidades. Então, no caso da condicionalidade 4, a SEB está organizando um seminário técnico, com um ciclo de debates para promover o diálogo com os governos estaduais e municipais, a fim de trocar experiências na criação e implementação do ICMS Educação. Com isso, fortalecer o regime de colaboração, né, e a implementação da lei nos próximos anos, e a gente vai chamar tanto os estados, que são os responsáveis diretos pela implementação da lei, quanto os municípios para participarem desse debate. E isso deve acontecer agora, o ciclo de debate começa agora no final de abril, e vão ser 5 debates, né, 5 ciclos de debates envolvendo as 5 regiões do país. Bom, por fim, a condicionalidade 5, que dispõe sobre os referenciais curriculares alinhados à BNCC. Né, então, assim, o documento solicitado para o atendimento dessa condicionalidade foi o próprio referencial curricular, o parecer de homologação do respectivo Conselho de Educação. Se o currículo era municipal, deveria ser inserido também o parecer, né,
do Conselho Municipal aprovando esse referencial. Se o município tiver aderido ao referencial curricular do Estado, teria que ter inserido também a aprovação, o parecer da aprovação do Conselho Estadual de Educação. Então, esses eram os documentos que deveriam ter sido inseridos para atender à condicionalidade, né? Então, assim, não foram aceitos projeto político-pedagógico, nem matrizes curriculares, como está aqui descrito, e, enfim, documentos que não eram aqueles definidos na metodologia, não foram aceitos, então alguns entes foram desabilitados por isso. Né? Aqui está o anexo da resolução, à época, então vocês veem aqui no item 1, referencial curricular alinhado à BNCC, deveria fazer o upload do referencial, e o parecer de homologação emitido pelo Conselho de Educação também deveria fazer o upload desse documento. Então, entre as principais motivações que inabilitaram o ente na condicionalidade, não foi apresentado o referencial curricular, algumas, né, redes apresentaram matriz curricular, projeto pedagógico, enfim, documentos que não eram o exigido. Não, alguns apresentaram o referencial, mas não apresentaram o parecer, enfim, né? Mais uma vez, a ideia é que a gente acompanhe aí mais de perto esse preenchimento, para que porque aconteceu de alguns entes até terem condição de atender, mas não atenderam por causa do registro que foi feito de forma inadequada, né? Ou equivocada. Para o ciclo 2024-2025, vai ser incluído uma solicitação de uma nova informação, né? Essa informação, vale lembrar, não vai inabilitar o ente, mas é importante que o ente, na hora do registro, informe, né? Preste essa informação, como vai ser pedido no sistema, que é se o referencial curricular adotado pelo ente já contempla a BNCC complementar computação. Essa parte da BNCC, né, a computação, ela foi aprovada em 2022 pelo Conselho Nacional de Educação, né, que adotou a norma sobre computação na educação básica, com as tabelas de habilidades e competências. A implementação desse anexo da BNCC deveria começar um ano depois da aprovação pelo CNE, significa dizer que ela teria que ter começado a ser implementada no ano passado. Então, essa condicionalidade vai trazer como inovação na sua metodologia a solicitação dessa informação. Volto a dizer, para esse ano ela não vai inabilitar o ente, mas já vai indicar, né, um movimento para que o ente já se prepare para começar a implementação dessa BNCC complementar, que provavelmente, num segundo momento, vai ser uma exigência da condicionalidade. Bom, gente, o cronograma para o atendimento às metodologias do VAR nesse ciclo 24 e 25, resumidamente, está aqui disposto, né? Ontem, não sei se já foi dito, mas eu vou dizer, ontem teve uma reunião dessa comissão intergovernamental, que é onde decide, né, e aprova as metodologias. Ontem nós tivemos essa reunião, então foi aprovado já a metodologia de aferição da condicionalidade 1, 4 e 5, né, que é aferida pelo Ministério da Educação, pela SEB. Então, o CIMEC, né, o sistema, vai ser aberto para o início do registro em junho, né? Em maio a gente vai tá finalizando o desenvolvimento desse novo sistema, que eu vou falar já. O registro pelos entes vai ser aí no período de junho a agosto. A análise desses registros vai se dar até outubro, com a publicação do resultado em novembro. Como proposta de aprimoramento de todo esse processo, em comparação ao que aconteceu nos ciclos anteriores, principalmente a criação de um novo
de uma nova aba dentro do CIMEC, né? Assim como o PAR 4, que vocês já conhecem bem, o CIMEC, como todo, vocês já conhecem bem, o atendimento às condicionalidades do VAR vai continuar sendo dentro do CIMEC, mas não mais no PAR 4, como foi nos 2 ciclos anteriores. Vai ser numa aba própria, chamada Fundeb, né? Então, vai ser um sistema muito mais completo, né? Vai trazer informações mais robustas para o ente. O ente vai conseguir se enxergar melhor com as informações que vão ser disponibilizadas no sistema. Então, a ideia é que esse novo sistema facilite bastante a vida dos entes no que diz respeito à compreensão né, dessa parte de financiamento, especificamente em relação ao atendimento das condicionalidades VAR. Né? Então, nós também temos a intenção de, com a melhoria desse processo, né, nós conseguimos antecipar prazos, né, que foram muito apertados nos ciclos anteriores. Então, esse ano, a gente conseguiu antecipar prazos de modo que o processo de orientação e apoio técnico às redes fosse melhor, né, por nós, assim, a gente consiga, né, esse ano, melhorar, assim, com um tempo mais ampliado, o apoio técnico às redes, né, também tem um maior tempo para análise do atendimento a essas condicionalidades. Então, esse maior tempo de análise do atendimento também vai proporcionar aí um prazo para diligência, né? Então, de modo que enquanto os entes estiverem atendendo a essas condicionalidades, a gente vai estar acompanhando esse atendimento e já vai estar também, eventualmente, fazendo diligências para que o ente atenda, né, efetivamente as condicionalidades e possa ser habilitado. Né? Essa é a cara do novo módulo do Fundeb, né? Então, do novo módulo no CIMEC, em que serão feitas onde será feito o atendimento às condicionalidades, serão feitos os registros, né? Então, essa carinha aí já é a carinha que vocês conhecem do CIMEC mesmo. Então, a gente vai ter essa abazinha de apresentação, né, onde vai constar a explicação sobre o módulo, a indicação do material de apoio para atendimento a essas condicionalidades. No menu situação, né, nessa aba situação, vai haver uma síntese com os principais dados da rede relacionados ao Fundeb. Então, né, vai ser possível acessar um resumo da situação da rede. Então, acho que isso vai ser bem, bem importante. E na aba registro é que serão apresentadas as informações e documentos para a comprovação do atendimento a essas 3 condicionalidades, né? 1, 4 e 5. E na próxima aba será o envio. É importante dizer que tanto no registro quanto no envio haverá um sistema de alerta para que vocês, né, para que os entes, quando estiverem fazendo seus registros, possam verificar se de fato aquela informação está sendo prestada da forma como é exigida, se vocês têm certeza que é aquela informação mesmo que vocês querem prestar. Então, a gente desenvolveu aí uma opção, né, de ter alguns alertas para que vocês não cometam nenhum erro ou algum equívoco na hora do registro. Tá? Então, assim, a gente vai disponibilizar também nesse módulo o guia para os entes federados, enfim, essa figurinha que vocês estão vendo aí embaixo, a gente vai disponibilizar um guia orientativo de como atender a essas condicionalidades, um passo a passo, mas isso não exclui também o acompanhamento que nós vamos fazer e as possíveis diligências. Por fim, eu queria divulgar aqui também a página sobre financiamento da educação básica, que foi desenvolvido lá na nossa diretoria, que também vai trazer informações, né, sobre informações gerais sobre o Fundeb, informações gerais sobre outras fontes de financiamento da educação básica,
por meio de uma linguagem, né, a gente tentou simplificar ao máximo a linguagem para que os entes tenham uma compreensão bastante tranquila sobre esse tema, né, de financiamento, manutenção da educação básica. Então, eu convido a todos para visitar essa página, né, lá também a gente fala sobre o VAR, enfim, fala sobre como, né, sobre o que dispõe essa complementação, os resultados, enfim, fica aqui o meu registro. E eu queria agradecer e estou à disposição para qualquer dúvida no final das apresentações. Vou parar aqui o compartilhamento. Pronto, finalizada a minha apresentação, fica à disposição aí para a próxima apresentação. Certo, obrigado, Luciana. Parabéns pela apresentação. Passo agora a palavra para Clarissa Rodrigues, do INEP, e vai detalhar, aprofundar um pouco sobre a condicionalidade 3. Tá, obrigada, Matheus. Bom dia, né, a todos que estão nos assistindo. Meu nome é Clarissa, eu sou pesquisadora do INEP, trabalho aqui na Coordenação de Estudos Educacionais, da Diretoria de Estudos Educacionais do INEP, uma coordenação que é responsável pelo monitoramento do PNE, né, por elaborar estudos para subsidiar políticas públicas e também, mais recentemente, né, elaborar essas propostas metodológicas de aferição das condicionalidades em indicador VAR. Eu vou compartilhar aqui minha tela e eu peço só para me indicarem se está aparecendo para todo mundo. Tudo certo, Clarissa. Tudo certo? Eu vou minimizar aqui e se algum problema vocês me relatam que a gente não consegue acompanhar agora o chat, né? Então, eu vou aqui hoje falar especificamente da condicionalidade 3 do VAR, né? Eu vou tentar explicar um pouco quais são os cálculos que são feitos para aferir essa condicionalidade. Eu sei que há muitas dúvidas, né? Falta um pouco de transparência de como isso é feito. A gente tem trabalhado aqui no INEP para melhorar esse ponto, né? No FNDE Dialoga, estamos também aqui organizando, né? Pensando em uma plataforma, um módulo para poder disponibilizar esses indicadores, né, para os entes subnacionais, né? A gente tem tentado aprimorar, esse ano acho que a gente vai conseguir bastante aprimoramento para poder trazer mais transparência e facilitar um pouco essa comunicação. Então, eu vou explicar aqui como é que qual que é a proposta metodológica e como foram feitos os cálculos, né, da condicionalidade 3 do VAR-Fundeb. Antes de iniciar especificamente na estatística, ali no cálculo, eu trago aqui, né, a redação da lei para que fique bem claro para todo mundo o que a lei estabelece, quais são os elementos que a gente precisa considerar, né, nessa proposta metodológica. Então, a Luciana, né, já apresentou, o Matheus, um pouco sobre as condicionalidades, né, aqui o foco é na condicionalidade 3, e a lei diz que o ente ele será habilitado na condicionalidade 3, né, na medida em que houver redução das desigualdades educacionais, socioeconômicas e raciais, medidas nos exames nacionais do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, respeitadas as especificidades da educação escolar indígena e suas realidades. Então, essa redação da lei, a gente percebe que ela coloca de forma explícita, né, o uso do nosso Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, que é o SAEB, né. É preciso monitorar, avaliar, ver como estão essas desigualdades, com foco na condição socioeconômica e no pertencimento racial, né? Isso é muito claro aqui. E a questão de especificidades da educação escolar indígena e suas realidades, né? O SAEB, ele tem a portaria do SAEB, né, que estabelece as diretrizes de aplicação dessa avaliação. Ela tem ali definido qual que é a população de referência, a população-alvo do SAEB. A população-alvo não se encontram aquelas escolas, né, indígenas que ministram o ensino na língua indígena. Então, esses estudantes não são avaliados pelo SAEB, né, então eles não entram aqui
nessa aferição que a gente faz. Para aqueles municípios em que há uma elevada proporção de estudantes nessa condição e que a gente não verifica dados suficientes para analisar essa condicionalidade, esses municípios são, então, habilitados automaticamente. Bom, então, em relação aos dados utilizados para aferir a condicionalidade 3, né, nós utilizamos o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, o conhecido SAEB. Para os exercícios financeiros de 2023 e de 2024, foram utilizados os ciclos do SAEB de 2017, 2019 e 2021. A medida do resultado educacional, que é aquele resultado onde que a gente vai avaliar a redução das desigualdades socioeconômicas e raciais, são os resultados dos estudantes, né, a proficiência deles em língua portuguesa e a proficiência deles em matemática. São essas as duas disciplinas que são historicamente avaliadas no SAEB e são também as duas disciplinas que são avaliadas de forma censitária, né, nas escolas públicas. Então, nós usamos os resultados dos estudantes nessas duas disciplinas. E aí, a gente precisa de ter variáveis, né, para a gente mensurar essa desigualdade, para a gente identificar, né, aqueles grupos de nível socioeconômico e o grupo racial. Então, em relação ao nível socioeconômico, é criado um indicador chamado indicador de nível socioeconômico, com base nas respostas dos estudantes no questionário do SAEB, né? Ali tem um módulo do questionário do SAEB, o módulo socioeconômico, que os estudantes vão responder sobre a existência de bens duráveis em casa, escolaridade dos pais, né? Essas informações são utilizadas para calcular esse indicador de nível socioeconômico, um indicador que é validado com várias outras pesquisas já, tanto internacionais, que a gente participa do PISA, né, do PIRLS, a gente faz uma validação do indicador calculado pelo INEP com o indicador calculado por essas outras pesquisas, e também com pesquisas nacionais, avalia com o IDH-M municipal, e a gente vê uma correlação muito alta que garante, né, a confiabilidade desse resultado. E nós utilizamos uma outra variável para identificar a questão da raça-cor, que é aquela raça-cor autodeclarada pelos estudantes no questionário do SAEB, né? O estudante, ao fazer a avaliação, ele preenche o questionário e ele precisa se identificar ali em uma das 5 categorias de pertencimento racial que tem no questionário do SAEB. Como que é essa proposta metodológica, né? Basicamente, é feita uma comparação do desempenho médio padronizado, o desempenho médio em língua portuguesa e matemática, entre 2 grupos definidos por raça, cor e nível socioeconômico. E aí, quem são esses grupos de comparação, né? Em cada uma dessas dimensões, raça e nível socioeconômico. No caso do nível socioeconômico, nós avaliamos os estudantes pertencentes ao primeiro quarto da distribuição, em relação aos estudantes pertencentes ao quarto quarto da distribuição de nível socioeconômico. Tentando explicar de forma mais clara, vamos imaginar ali uma rede municipal, né, que tenha 100 estudantes. A gente tem um valor do nível socioeconômico para cada um desses estudantes. A gente ordena esses estudantes do menor nível socioeconômico para o maior nível socioeconômico e reparte essa distribuição em 4 partes iguais. Então, nessa primeira parte, estão os 25 estudantes com menor nível socioeconômico e aqui na cauda superior da distribuição estão os 25 estudantes com maior nível socioeconômico. Então, a gente calcula a média do desempenho em matemática e língua portuguesa desses estudantes mais pobres, calcula a média do desempenho em matemática e português dos estudantes mais favorecidos e então comparamos esses resultados, né? Então, isso aqui são quartis, né, que a gente, a depender aqui eu dei um exemplo considerando o número absoluto de 100, né, estudantes, mas é claro que isso depende do tamanho da população de estudantes, então o primeiro quarto ele corresponde aos 25% de estudantes mais pobres e o quarto quarto aos 25% dos estudantes mais favorecidos. A comparação é feita, então, entre esses 2 grupos. Em relação à raça, cor, os 2 grupos são definidos da seguinte forma.
Um grupo de estudantes são os estudantes que consideramos em condição de vulnerabilidade, né? São os estudantes autodeclarados como pretos, pardos e indígenas no SAEB, e comparamos com o resultado também em língua portuguesa e matemática dos estudantes autodeclarados como brancos e amarelos no SAEB. Né, a gente sabe pela literatura educacional que há uma diferença muito grande, né, nos resultados desses estudantes por pertencimento racial, e a ideia aqui é que seja feita que tenha uma focalização, né, um cuidado no trabalho com esses estudantes em condição de vulnerabilidade, para que eles possam também ter a garantia do seu direito à educação concretizada e conseguirem alcançar também desempenhos mais elevados no SAEB, né, e na trajetória escolar deles como um todo. Aqui, trazendo um exemplo hipotético para mostrar como é que é feito esse cálculo da média da proficiência de matemática e língua portuguesa, né? Porque a gente tem uma escala do SAEB ali, a gente tem um resultado de matemática e língua portuguesa, a gente precisa transformar essas notas do SAEB dentro de uma escala que varia de 0 a 10, que é aquela mesma escala utilizada, por exemplo, nos cálculos do IDEB. Então, vamos supor, aqui a gente tem uma rede com 10 estudantes. Aqui estão as notas de matemática desses estudantes, a proficiência, né, o resultado de matemática, o resultado aqui nessa terceira coluna de língua portuguesa. Em relação ao resultado de matemática, a gente observa qual que é o resultado máximo e o resultado mínimo, e fazemos uma padronização que é chamada de máximos e mínimos. Então, por exemplo, o estudante que teve o resultado máximo, ele vai ter, na nota de matemática, no intervalo de 0 a 10, ele vai ter o resultado 10. O estudante que teve o desempenho mínimo, né, ele vai ter lá na padronização que é feita, uma nota igual a 0, né, que significa o mínimo nessa escala de 0 a 10. Essa padronização é feita para poder comparar, né, esses dois resultados de matemática e língua portuguesa, para facilitar também o entendimento que como é feito também nos resultados do IDEB. Então, para cada estudante, nós fazemos essa padronização e eles têm um resultado, essa nota deles do SAEB é transformada em um resultado de 0 a 10. Uma vez que é feita essa transformação, nós tiramos a média aritmética desses dois resultados de matemática e língua portuguesa. Então, a gente soma matemática com português, divide por 2, e aqui a gente tem a nota padronizada dos estudantes, de cada um desses estudantes no SAEB. Com base nessa nota padronizada dos estudantes no SAEB, nós calculamos a proficiência média dentro de cada um dos grupos, né? De raça, cor e nível socioeconômico. Então, a gente, aqui, vamos supor que aqui a gente tem os 5 primeiros estudantes são do grupo, né, de nível socioeconômico mais baixo, tira uma média desse resultado, esses outros estudantes de um nível socioeconômico mais alto, tira a média desse resultado, e aí faz essa diferença entre os grupos. O terceiro passo dessa proposta metodológica é o cálculo do índice racial de diferença de desempenho e o cálculo do índice social de diferença de desempenho. Aqui eu trago um exemplo com o biênio de 2017 e 2019, para vocês entenderem como isso é feito, né? Para o exercício financeiro de 2025, né, ontem nós apresentamos as metodologias para a Comissão Intergovernamental de Financiamento da Educação Básica. A proposta é usar os resultados, né, a gente vai trazer o resultado de 2023 e comparar com o resultado de 2019. Então, no cálculo do índice de raça, para cada um dos ciclos do SAEB, a gente calcula uma razão entre a proficiência média dos grupos em condição de vulnerabilidade, no caso de raça, os pretos, pardos e indígenas, no caso do nível socioeconômico, aqueles estudantes com mais baixo nível socioeconômico, que são os estudantes do primeiro quarto. Calcula essa razão entre os grupos mais vulnerabilizados no numerador e os mais favorecidos no denominador, então a gente tem um resultado. Por exemplo, aqui eu trago os números, né? A gente tem o índice de raça em 2017, os pretos, pardos e indígenas, eles tiveram uma média de 6,5%, 6,5%, desculpa, é um número absoluto. O grupo de brancos e amarelos tiveram um resultado de uma média um pouco maior. Quando a gente faz essa razão, ela dá 0,92. Da mesma forma, é feito essa avaliação em 2019, né? Lá em 2019, teve uma queda, né,
no desempenho médio dos grupos do grupo de pretos, pardos e indígenas, também uma queda no desempenho de médios e brancos, mas em termos relativos, o médios e brancos ele reduziu menos do que reduziu o grupo PPI, pretos, pardos e indígenas. Analisando, depois a gente analisa a diferença dessas razões. Então, aqui, só para mostrar, se a média, né, dos pretos, pardos e indígenas fosse idêntica à média dos brancos, o resultado dessa razão seria 1 e seria uma situação de igualdade, né, no desempenho entre esses dois grupos. Quanto menor que 1, né, mais desigual é o resultado dos grupos. A gente percebe que em 2017 ele tinha uma razão de 0,92, já em 2019, essa razão diminuiu, ficou mais desigual, né? O resultado médio dos dois diminuiu, mas o dos pretos, pardos e indígenas diminuiu mais. Então, a gente encontra uma razão de 0,86. Da mesma forma, é feito esse mesmo exercício para o nível socioeconômico, né? Aqui a gente tem um resultado de 6 para aqueles estudantes mais pobres, um resultado de 7,5 para os estudantes mais favorecidos e uma razão de 0,81. Para 2019, no caso do nível socioeconômico, nesse nosso exemplo hipotético, o grupo mais de estudantes com baixo nível socioeconômico, ele aumentou a média de desempenho, enquanto o grupo, né, de mais alto nível socioeconômico caiu. Então, a gente teve um aumento dessa razão, né, uma melhoria entre 2017 e 2019. Então, é feito isso, é calculado uma razão para cada ciclo do SAEB, para cada um desses grupos, e depois avaliado como ficou essa diferença entre um ano e outro. Uma razão menor que 1, foi o que eu disse, significa que o grupo mais vulnerável, aquele no numerador, né, possui um desempenho médio inferior ao grupo mais favorecido. Mas aqui, como eu disse, se o resultado for igual ao numerador e denominador, a gente tem uma razão de 1, que considera uma situação de igualdade. Mas a gente adota uma margem de erro para essa razão, porque a gente sabe que, né, a proficiência do estudante ela é uma medida da evidência do aprendizado, né? Ela depende, o estudante responde ali um número finito de itens na prova, então ela tem um erro intrínseco nessa medida. Então a gente precisa considerar isso para não penalizar injustamente, né, as redes. Então a gente avalia que há uma desigualdade quando essa razão for menor que 0,95 na raça ou no nível socioeconômico. Se é uma razão 0,95 até 1, a gente considera que há uma situação de igualdade para a aferição dessa condicionalidade 3. Aqui, o quarto passo, então, é encontrar essa diferença, né, na raça, cor e no nível socioeconômico. Então, aqui, com os exemplos numéricos do slide anterior, nós temos aqui que em 2019, esse índice subnacional teve uma razão de 0,86 e em 2017 era 0,92. A razão diminuiu de 2017 para 2019, o que significa uma redução nessa desigualdade. Já no nível socioeconômico, no indicador de nível socioeconômico, era uma razão de 0,81 em 2017 e foi para 0,89 em 2019, ou seja, houve um aumento na desigualdade. Então, aqui a gente observou na raça, aqui no grupo raça-cor, houve uma redução, né? E no grupo, aqui os dedinhos aqui estão ao contrário, mas a gente observa que, na verdade, que houve uma redução, então teve ele seria habilitado por essa diferença na raça-cor e não pelo nível socioeconômico. Então, a gente fala, bom, se o município ele tem uma redução no nível socioeconômico e não tem no indicador dos grupos, né, racial, ele é habilitado ou não? Não, para o município ser habilitado, município ou ente estadual, né, ser habilitado na condicionalidade 3, eles precisam reduzir concomitantemente a desigualdade de raça e nível socioeconômico. Se eles reduzem só um desses componentes, eles não são habilitados. E há algumas outras habilitações que a gente considera habilitações automáticas por insuficiência de dados, né? Por exemplo, municípios onde não se observa, onde não teve aplicação do SAEB, onde não há resultados nas áreas prioritárias de atuação, né, das redes municipais e estaduais. Nesses municípios, sem dados, a rede ela é habilitada automaticamente na condicionalidade 3. Quando não tem uma variação racial, né? Às vezes o município não tem
um número suficiente de informações, por exemplo, do grupo PPI ou do grupo de brancos. Então, quando a gente observa isso e que há uma questão, né, estatística ali por trás, que não tem como calcular índices por conta dessa insuficiência de dados, se é uma insuficiência de dados só na raça cor e no socioeconômico não, ele é avaliado pelo socioeconômico, né? E se é uma insuficiência no socioeconômico, mas no raça cor não, ele é avaliado pelo raça cor, mas é habilitado automaticamente em alguma dessas dimensões se há falta de dados suficientes para fazer essa mensuração estatística. Bom, essa foi a metodologia utilizada no exercício de 2023, exercício financeiro de 2023 e 2024, mas temos mudanças previstas para o exercício financeiro de 2025. Essas mudanças, essa revisão metodológica tem sido feita de forma a facilitar, né, o entendimento dos dirigentes municipais e estaduais para que a indução dessa redução das desigualdades seja feita, que ela ocorra, né, seja feita de uma forma que a gente possa, nos próximos resultados do SAEB, né, alcançar esse resultado tão esperado, né? Então, na medida da desigualdade, bom, primeiro, a fonte dos dados, nós vamos utilizar para o exercício financeiro de 2025 o SAEB 2023 e o SAEB 2019, né? A gente tem um consenso que o SAEB 2021 tem as questões relacionadas à pandemia, então a linha de base vai ser o SAEB 2019 comparado ao 2023. Na medida da desigualdade, ao invés de comparar as médias de proficiência entre os grupos, a gente vai alterar essa lógica utilizando aqui um critério pedagógico. Então, a gente vai analisar o percentual de estudantes em condição de vulnerabilidade que se encontram abaixo, né, ou acima do nível de desempenho do corte adequado. Então, inicialmente, a proposta que a gente tem, se o ente subnacional ele consegue ampliar, reduzir, a proporção de estudantes em condição de vulnerabilidade, né, os pretos, pardos, indígenas e baixo nível socioeconômico, se ele consegue reduzir a proporção abaixo de um nível adequado de desempenho, ele será habilitado na condicionalidade 3. Então, o foco não vai ser a comparação entre grupos mais e menos vulneráveis, mas sim a gente vai focar no incremento daqueles grupos mais vulneráveis e porque a gente tem como objetivo final que todos os estudantes consigam atingir um nível mínimo ali adequado, né, de aprendizagem, que não tem estudantes abaixo daquele nível, né? Então a ideia é que a indução seja feita dessa forma, porque a partir dali a gente sabe que o estudante matriculado naquela etapa de ensino, ele finaliza o ano, né, com domínio das habilidades ali, da competência mínima necessária para aquela etapa em que ele se encontra matriculado. Aqui, só uma questão também em relação aos indicadores VAR, porque, como já foi dito, os municípios, as redes municipais e estaduais, elas precisam cumprir as 5 condicionalidades do VAR, para depois, né, aquelas que cumprirem essas condicionalidades, elas vão ser avaliadas ali também conforme a lei coloca nos indicadores de atendimento e indicadores de aprendizagem. Então, nós estamos também fazendo uma reformulação desses indicadores para melhorar, para facilitar a comunicação, para ficar, né, inteligível. Então, a gente, no caso do indicador de atendimento, a proposta metodológica que foi vigente no exercício 23 e 24, ela olhava a expansão de matrículas, né? Para o exercício financeiro de 2023, vai ser avaliada a redução do abandono escolar. Então, o ente, uma vez que ele passou nas 5 condicionalidades, ele seria avaliado no indicador de atendimento se ele conseguiu reduzir o abandono escolar de um ano do censo escolar para o outro, ele recebe a parcela VAR atendimento. E a parcela VAR aprendizagem também não será via comparação de médias de desempenho, né? A média ela tem uma questão que às vezes uma média ela pode aumentar mesmo com o aumento de desigualdade, né? Se aqueles estudantes mais favorecidos conseguirem melhorar mais do que os estudantes menos favorecidos, a gente pode ter um aumento na média conjuntamente com o aumento de desigualdade, então, e também para trazer um foco mais pedagógico
assim como são feitos os boletins, os estados, vocês, né, cada estado tem a sua avaliação estadual e tem o boletim ali de onde os estudantes estão distribuídos nessas faixas de desempenho. Então, a gente vai utilizar também a distribuição desses estudantes nesses níveis da escala pedagógica. O objetivo final dessas mudanças propostas para o exercício de 2025 é o que eu coloquei aqui, né? Medir fenômenos que estão mais próximos do âmbito de atuação tanto dos professores e diretores das escolas quanto do secretário de educação, fornecer informações mais compreensíveis para os responsáveis pela rede de ensino e incentivar, né? Quando ali essas propostas ficam mais claras, esses indicadores, né? Eu acho que eles incentivam e melhoram essa indução, né? Para, no final, apresentar, que os entes subnacionais apresentarem essa melhoria do aprendizado e a permanência dos estudantes na escola, né? Então, eu finalizo aqui minha apresentação, fico disponível em caso de dúvidas e agradeço muito a atenção de todos vocês. Certo, parabéns, obrigado, Clarissa. Passo a palavra agora para o Joelson Santos, que vai falar um pouco da continuidade 2. Olá, bom dia. Compartilhar aqui a minha tela. Expandir aqui. Estão vendo bem a apresentação? Sim. Tudo certo, beleza. Tá. Então, mais uma vez, bom dia. Meu nome é Joelson. Eu estou como coordenador geral de medidas da educação básica na diretoria de avaliação da educação básica. E vou falar um pouco sobre a condicionalidade 2, né? A gente é responsável pelo cálculo dos resultados do SAEB, né? De todas as avaliações e exames da educação básica, né? SAEB, INSEE e ENEM, mas particularmente relacionado ao SAEB. Calculamos os resultados e calculamos, então, as taxas de participação para efeito da divulgação de resultados do SAEB e ficamos encarregados, então, de calcular as taxas de participação relacionadas à condicionalidade 2 do VAR. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a metodologia e trazer algumas questões. Então, trazendo o texto da lei especificamente, né, a condicionalidade 2 trata da participação de pelo menos 80% dos estudantes de cada ano escolar, periodicamente avaliado, em cada rede de ensino, por meio dos exames nacionais do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. Então, por esse Sistema Nacional de Avaliação, entende-se que é o próprio SAEB mesmo, e essa taxa de participação será avaliada em relação àquelas etapas, né, as séries que são, de fato, oferecidas pela rede de ensino. Então, a rede municipal, a agregação de rede municipal do município, a agregação de rede estadual do estado. E se a rede, então, oferece, né, além do, por exemplo, a rede municipal oferece além do quinto ano, dos anos finais, né, do ensino fundamental, dos anos iniciais, dos anos finais ou ensino médio, isso vai ser considerado, então, para efeitos do cálculo da taxa de participação e logo para a questão da condicionalidade, tá? Só para entender um pouquinho, né, para a gente trazer a definição, né, o que o SAEB de fato avalia. A gente faz a avaliação dos anos finais do ensino fundamental e para o segundo ano dos construtos de alfabetização e matemática. Só que no segundo ano, essa avaliação ela é amostral. A gente realiza, então, as avaliações de forma censitária
de acordo com os critérios, claro, da portaria do SAEB, no universo censitário, os testes de língua portuguesa e matemática. Temos também no quinto e no nono ano testes de ciências humanas e ciências da natureza, que são avaliados de forma amostral, mas para efeitos das taxas de participação consideradas para o VAR, consideramos os testes de língua portuguesa e matemática do quinto, nono e terceiro do ensino médio. Então, o SAEB ele tem uma periodicidade que é bianual, tivemos a avaliação em 21, agora em 23 e teremos em 25. Né? No caso, a avaliação de 23, né, os resultados da avaliação de 23 terão efeito sobre o VAR nas edições de 25, né, na distribuição, no caso, né, de 25 e 26, né, e assim por diante. As redes que são avaliadas, né, nós avaliamos rede federal, estadual, municipal, elas são avaliadas de maneira censitária, naquelas disciplinas que eu falei, língua portuguesa e matemática, e para a rede privada, ela é avaliada de maneira amostral, no caso, para todos os testes que são feitos. Também aplicamos questionários, né? Temos questionários para avaliação da educação infantil, questionário de alunos, e particularmente o questionário de aluno, ele é importante porque é um insumo para o cálculo do indicador de nível socioeconômico, do SAEB. Então, nós utilizamos ali, né, algumas questões do questionário para fazer esse cálculo, e temos questionários também relacionados a professores, diretores e secretários de educação. Bom, o cálculo da taxa de participação, ela é um cálculo relativamente simples, no sentido de que é basicamente a quantidade de presença, né, os presentes no dia da prova, sobre a quantidade de matrículas, né? Essa presença, ela, a gente faz uma série de levantamentos para que esse quantitativo seja o mais preciso, de forma a recuperar, de fato, a realidade de presença no dia da prova. E a quantidade de matrículas é a matrícula no censo, no caso, o censo final, que é divulgado ali em dezembro, janeiro, né? A gente tem como fluxo, né, do SAEB, para vocês entenderem um pouco, né? O censo preliminar, aquele que é preenchido até mais ou menos por volta de julho, a gente utiliza ele para a composição da base de aplicação do SAEB. Então, com esse insumo inicial, a gente monta a base de aplicação, imprime as provas, né, e faz a distribuição e aplicação. Né? Depois que o censo ele é fechado, a gente sabe que tem um período de retificação em que as bases podem sofrer algum ajuste, os cadastros, a gente faz uma consistência dessa base de aplicação, porque eventualmente pode acontecer de que uma turma tenha tido um cadastro que é diferente do público-alvo, né, do SAEB. Às vezes uma turma de sexto ano foi cadastrada de forma errada como quinto ano e ela entrou na aplicação, ou vice-versa, né, e a gente precisa fazer esses ajustes para adequar a essa população, a pesquisa em si para o público de fato do SAEB, né? De referência do SAEB conforme a portaria. Então, a gente tem que a taxa de participação, né, no numerador temos ali o quantitativo de presentes, no denominador os matriculados no censo. Aqui são alguns ajustes que a gente faz, né? Não vou entrar aqui nos detalhes, mas basicamente é isso que eu falei, né? Tem algum tipo de cadastro de forma que não faz parte, né? A turma ou a escola ou o aluno deixa de fazer parte
daquele público de referência do SAEB conforme a portaria, né? E a gente precisa, então, fazer uma retificação, fazer alguns ajustes, e isso é feito com o censo final. Tá? Então, para efeitos da condicionalidade 2, serão calculadas e verificadas, quanto ao atendimento do critério de participação de 80%, as taxas de participação das redes estaduais dos estados e redes municipais do município, e ela será verificada, no caso, para todas as séries que são oferecidas pela rede, como eu falei, né? Então, se a rede estadual oferece anos iniciais, anos finais, ensino médio, né? Isso será verificado, então, essa taxa de participação será verificada contemplando, né, todas as séries. Então, e os resultados finais do SAEB saem por volta do dia 30 de junho, e a gente vai calcular, a gente está passando por um período agora de recurso, né, em relação à aplicação do SAEB, tivemos a divulgação dos resultados preliminares, e faremos o cálculo, então, para efeitos da condicionalidade somente após a divulgação final do SAEB. Bom, é isso. Agradeço, então, a participação e fico à disposição para perguntas. Matheus, eu vou pedir só aqui rapidinho. Eu fiz uma confusão um pouquinho naquela fala minha no slide com a mãozinha para cima ou para baixo. Deixa eu só voltar aqui para poder corrigir e para o entendimento ficar claro, né? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Rapidinho. Vocês estão vendo? Só para ficar bem claro, né? Quando a gente faz essa diferença, né, nas razões, aqui a gente teve uma razão em 2017 que era 0,92, essa razão diminuiu para 0,86, o que significa que houve um aumento na desigualdade, né? As médias ficaram mais distantes, né? Então a gente tem essa mãozinha aqui porque piorou a desigualdade. Aqui, no caso, a gente tinha uma razão de 0,81, foi para 0,89, o que significa que as médias se aproximaram mais. Então, a gente teve uma melhoria nessa desigualdade. O ente ele não seria habilitado, como eu já disse, porque ele precisa de ter uma melhoria nos dois índices, né? Eu queria só fazer esse ajuste aqui, essa correção, que na hora me gerou uma confusão essas mãozinhas, e é isso. Eu fico aqui à disposição também. Muito obrigada. Eu queria destacar também uma fala, né, finalizar a fala dizendo aqui que o FNDE tem recebido muitas demandas, e-mails, processos, ofícios, informando que, assim, meu município deixou de receber, meu município perdeu os recursos do VAR. Eu preciso dizer que essa fala não é correta, porque o VAR é uma bonificação, é um resultado, ou seja, nenhum município deixa de ganhar, ou então perde recursos, né? Desde que cumpridas 5 condicionalidades, como vimos, e tem uma redução, evolução dos índices, né, de aprendizagem e atendimento, o município vai ser bonificado, vai receber aquela complementação. Então, assim, nenhum município perde recursos por não ser habilitado ao VAR. Vamos, então, agora abrir a fase de perguntas. Lores, se você puder auxiliar a gente nessa Sim, fase. nós temos a Maiara com a mãozinha levantada. Maiara, você pode falar? Habilita o microfone dela, por favor, Lore. Habilitei. Eu tô habilitando e não vai. Um momento. Bom dia, Bom dia. Funcionou, deu certo. me ouviu? Bom dia. Sim. Sim, Maiara, bom dia. A Luciana, ela apresentou sobre a condicionalidade 1, não foi? Sim. Luciana, assim, essa condicionalidade 1, ela dá uma confusão mental. Eu posso falar assim. Por quê? Como que fica essa questão da social, de cor, naquele questionário do aluno? Ela é pelo documento que a gente declara, que o pai declara, ou é como o aluno se autodeclara? Maiara, né? Sim. Maiara, eu acho que você está falando da condicionalidade 3.
A É que para condicionalidade definição 1 é da escolha de que gestores escolares. Então, eu vou passar a palavra para a Clarissa. Então, vai. na condicionalidade 3 que nós utilizamos as informações, né, coletadas pelos estudantes, informadas pelos estudantes. O dado utilizado é o dado que o estudante informa ali no momento em que ele que ele preenche o questionário, né, do SAEB. Então, são aquelas informações autodeclaradas pelos estudantes. Entendido. Obrigada. Por nada. Temos de uma outra pessoa com a mão levantada. Acho que desistiu. Não temos perguntas no chat. Nenhuma mãozinha levantada. Acho que as dúvidas foram sanadas somente nas apresentações mesmo. Tá certo, então acho que podemos encerrar. Também é importante dizer, né, Loli, que os Sim. eventos todos estão sendo gravados, estão subindo para o YouTube, estão sendo disponibilizados na página do FNDE. Logo na Isso. página inicial tem lá FNDE Dialoga, né, você consegue entrar e acessar todos que já foram realizados dos outros eventos das outras regiões. Isso, foi né? criada uma playlist lá, só com o FNDE Dialoga, com Deb. Certo, tranquilo, tá certo, obrigado. Agradeço a presença de todos que participaram dos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Aproveito a oportunidade para convidar para a semana que vem, dia 25 de abril, os demais estados, né? E o foco vai ser a última edição da FNDE Dialoga. O foco vai ser nas condicionalidades 1 e 5. Abordaremos todas, obviamente, né? Mas esses estados tiveram maior inabilitação nessas condicionalidades. Agradeço a presença de todos, agradeço muito a presença da Clarissa, do INEP, do Joelson também do INEP, e da Luciana, da Secretaria de Educação Básica do MEC. Passo a palavra para os agradecimentos finais dos colegas. Eu também agradeço, Matheus, o convite do FNDE para participar desse evento. Eu acho que é isso, assim, esse esforço tanto do FNDE quanto da SEB-MEC, quanto também do INEP, de melhorar essa comunicação com os entes, de facilitar a compreensão dos entes para o entendimento, né, dessas condicionalidades, o atendimento a essas condicionalidades. Eu acho que a gente cumpre um papel muito importante. Então, esses esforços conjuntos eu acho que são extremamente positivos, pode contar com a SEB-MEC, com a DIMAN, sempre que necessário, e eu agradeço também a participação de todos, e tenham um bom dia. Eu queria agradecer também a todo mundo, né, que participou aqui. Eu espero que essas nossas falas elas tenham trazido um pouco mais de transparência, né, para o entendimento de vocês. Agradeço aos colegas aqui, né, em tela. Parabenizo mais uma vez essa iniciativa, né, do FNDE Dialoga. É importante a gente ter esse contato mais próximo, né, com os dirigentes municipais para poder esclarecer, sanar as dúvidas, né? Isso é super importante para o trabalho que vai ser feito lá na ponta, né? Então, tenham um bom dia e muito obrigada. Bom, agradecer também, né, pela oportunidade, me colocar à disposição, tá bom? E desejar um bom dia a todos. Tchau, gente. Bom dia a todos. Bom dia.